Olá, alunos do curso de Bacharelado em Teologia do nosso Centro Universitário Unicesumar. Nós estamos de volta com a nossa disciplina sobre pregação e práticas ministeriais. Nós trabalhamos o conteúdo do nosso livro-texto, trabalhamos as 5 unidades, falamos sobre a importância do trabalho pastoral, do trabalho do líder cristão, nas suas mais variadas dimensões, e demos ênfase nas 2 últimas unidades sobre a questão da elaboração de sermão e também sobre a questão da pregação, no campo da homilética, como nós já vimos no nosso conteúdo. Agora hoje, no nosso estudo de caso, nós vamos fazer um exercício. Nós vamos elaborar um sermão, uma pregação, a apresentação de um conteúdo bíblico, que poderia ser numa igreja, poderia ser num evento, poderia ser num auditório, a um convite. Nós vamos pegar um texto e nós vamos trabalhar com esse texto, aplicando aquilo que nós já vimos no nosso livro didático, chegando ao final desses passos com um sermão pronto, tá? Claro que nós vamos fazer a título de exercício, não é algo de fato valendo, mas apenas para a gente poder aproveitar os conteúdos que nós trabalhamos no livro, ok? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com o texto de João, capítulo de número 12, verso 42 e verso 43. Você se lembra no nosso livro didático, nós estávamos falando sobre a necessidade do pregador ser uma ponte entre aquilo que a Bíblia diz, a palavra diz, e aquilo que são as necessidades das pessoas. Aqui nós temos um texto apenas para a gente fazer um exercício, uma prática dos conceitos que nós estudamos. João capítulo 12, verso 42 e 43 diz assim: Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esse é o texto na Nova Versão Internacional. Então vamos supor que por alguma razão esse texto esteja aí no seu coração, na sua mente, nas suas reflexões, e você está se sentindo impulsionado, direcionado a apresentar uma pregação, um sermão em cima desse texto bíblico, lá na igreja onde você está trabalhando, ou em alguma oportunidade que você tem sido convidado. Lembrando do que nós já vimos, então, no nosso conteúdo, no livro didático, e fazendo uma aplicação aqui, todo sermão, ele nasce com base em alguns requisitos. E aí, esses requisitos significam, em primeiro lugar, a análise. Então, a partir desse texto, nós já temos o texto, nós vamos trabalhar com esse texto, mas antes de começarmos a trabalhar com esse texto, nós vamos fazer uma análise. Então, nós vamos parar para avaliar, pensar. Quem é esse auditório? É a igreja no domingo? É uma reunião da sociedade médica? É uma reunião da ordem dos advogados? Foi pedido para que a gente trouxesse uma palavra ali? É um canteiro de obras, no intervalo do almoço, onde nós vamos levar uma reflexão? É um velório? É um casamento? Que tipo de auditório nós vamos ter e de que maneira que nós podemos conectar esse texto àquele auditório? De fato, este é um texto apropriado para aquele auditório, o tema, o assunto que está sendo trabalhado ali. Então nós vamos fazer essa análise da ocasião, a análise do auditório e a análise das condições que nós, enquanto pregadores, temos de trabalhar com este texto, que tipo de informação que a gente precisa, que tipo de preparo que a gente precisa para poder atender às necessidades das pessoas a quem nós vamos ministrar. Precisamos estabelecer os objetivos que nós temos, porque todo sermão, toda pregação, ela precisa atingir objetivos. E objetivos que têm a ver com transformação de vidas. A pessoa entender
o que é a palavra, o que a palavra está dizendo, o que é a vontade de Deus para a sua vida, e ela então se sentir desafiada a tomar algumas decisões e a praticar de determinada maneira, dentro do seu contexto, aquela palavra que está sendo direcionada. Então nós precisamos estabelecer os objetivos. O que é que eu quero que as pessoas façam com as informações que eu estou dando? O que eu quero que elas façam na vida delas, no seu contexto familiar, profissional, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, como que eu quero que elas se comportem, como que eu quero que elas escolham, como que eu quero que elas vivam agora que elas estão conhecendo do conteúdo bíblico que eu estou repartindo com elas, né? Lembra que nós precisamos trabalhar no nosso sermão a questão de argumentação. Não basta apenas a gente dar informações, essas informações precisam fazer sentido, tem que ter um raciocínio lógico, as pessoas precisam entender o que a gente está falando de uma maneira lógica, e aí também nós precisamos do texto bíblico e nós preenchemos os requisitos fundamentais do sermão. No nosso caso, no nosso estudo de caso, o texto bíblico é o de João, capítulo de número 12, versos 42 e 43, que nós acabamos de ler. Lembra também que no nosso livro didático nós fizemos uma abordagem de como é que a gente sai de um texto bíblico e a gente chega a um sermão, a exposição deste texto bíblico, né? Então, do texto bíblico à exposição. E nós trabalhamos lá no conteúdo que precisa haver alguns passos que vão nos ajudar a interpretar adequadamente esse texto, para que a gente não diga coisas que o texto não está dizendo, mas que está na nossa cabeça, na nossa imaginação. Então, fazendo essa ponte entre o texto e aquilo que está sendo exposto. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o propósito do autor. Então, no nosso texto, estamos trabalhando no Evangelho de João. João é um dos discípulos de Jesus, ele é um evangelista, é o autor do quarto evangelho. João está escrevendo o seu evangelho na década de 80 do primeiro século, provavelmente 85. Portanto, ele já está escrevendo de uma maneira já um tempo mais tardio, né, já depois da morte de Paulo, depois da morte de Pedro. Ele não está escrevendo para destinatários dentro do judaísmo. A igreja primitiva ela já está sendo bastante estabelecida entre os gentios, e o João está escrevendo o seu evangelho basicamente para que os não-judeus compreendam as histórias relacionadas ao Messias judeu Jesus. E João está escrevendo com o propósito de que essas pessoas creiam que Jesus de Nazaré era o Messias prometido no Antigo Testamento. No capítulo 20 ele fala sobre esse propósito claramente. Então, o nosso texto de João capítulo 12, que está inserido nesse propósito maior do autor, ele tem esse propósito também. Tem o propósito de que as pessoas creiam que Jesus, ele é o Messias prometido. Nós precisamos fazer também, é claro que tem muito mais a respeito do propósito do autor, né, que a gente poderia trabalhar, mas nós não vamos ter tempo para discorrer sobre isso aí. Basicamente, esse propósito geral a gente precisa ter em mente. Com respeito aos contextos do texto, você vai se lembrar, nós temos dois contextos. Um é o contexto literário e o outro é o contexto histórico. Então, o contexto histórico tem a ver com o momento histórico quando João escreve o seu evangelho, tem a ver com os destinatários, tem a ver com a maneira como ele está construindo, quem é o João, né? Por que o João está escrevendo esse seu evangelho, que são informações que nós vamos encontrar nos comentários bíblicos, nos livros de história, de história desses acontecimentos. E o contexto literário é onde é que esse texto se encaixa. Então, no Evangelho de João, nós temos vários eventos acontecendo no ministério de Jesus, até o capítulo 11. Quando chega o capítulo 11, tem a ressurreição de Lázaro. E o evangelista João, ele coloca a ressurreição de Lázaro como o clímax, né, o ápice do ministério de Jesus. Então, a partir da ressurreição de Lázaro, então o que vai acontecer agora no capítulo 12
é que as autoridades dos judeus vão decidir matar Jesus. Então, no capítulo 12, o João ele vai nos dar esse tipo de informação, né? Ele vai dizer que muitas pessoas creram, outros não creram. É como se fosse um resumo do ministério de Jesus. Alguns creram, outros não creram, responderam assim, responderam desta maneira. E o Caifás, juntamente com seu sogro Anás, ele tomou a decisão de ter um plano de matar Jesus. E aí nós vamos entrar no capítulo 13, aonde tem o texto da Santa Ceia, quando Jesus está na última noite com seus discípulos, vai lavar os pés dos seus discípulos, vai celebrar a ceia com eles. E aí nós entramos no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, onde há longos discursos de Jesus, que são as últimas informações que ele está dando aos seus discípulos, falando sobre o Espírito Santo, falando sobre o seu retorno. E aí no capítulo 17 ele já está no jardim, no Getsemane, onde ele vai fazer a oração sacerdotal, a oração pelos seus discípulos. E aí do capítulo 20, né, no capítulo 18 em diante, até o capítulo 21, o que está acontecendo no Evangelho de João é a morte de Jesus, a sua ressurreição e o seu retorno para os discípulos, é a parte final do Evangelho. Então o capítulo 12 está bem nesse momento de transição, onde o João está explicando as reações que as pessoas tiveram ao ministério e ao ensino de Jesus. Então, contexto histórico, contexto literário. Sobre o gênero literário, nós estamos falando de uma narrativa. O Evangelho é uma narrativa. Então, não é um texto escrito para doutrinar a igreja, não é um texto escrito com instruções de como as pessoas devem crer, como elas devem viver. É simplesmente uma narrativa. Ele está dizendo as coisas como elas aconteceram. Então, respeitando essa construção de narrativa, nós precisamos entender que aquilo está dito daquela maneira e nós precisamos tentar encontrar os princípios espirituais que estão por detrás desse texto, que tipo de obediência que nós devemos a Deus por causa dessa narrativa, e que, como é uma narrativa, ela não está explícita ali o que é que nós devemos fazer, mas por detrás das palavras estão os princípios espirituais, as verdades espirituais de como nós devemos proceder na maneira como está construído o texto ali. Então, gênero literário, uma narrativa, no caso o Evangelho. Respeito às figuras de linguagem, né, se existem metáforas, se existem hipérboles, se a construção ela é literal ou se ela não é. Nós vamos voltar para o texto daqui a pouco, vamos tentar ver isso. E a busca do sentido elementar do texto. O que é que esse texto está nos dizendo? Né, o que é que está escrito ali? Qual é o padrão de significado dele? Que tipo de significação isso traz para mim? E como é que eu contextualizo isso dentro da realidade das pessoas? Então, eu vou trabalhar cada um desses passos aqui em cima de João, no capítulo de número 12, ok? Versos 42 e 43. Mais uma vez, para a gente entrar no exercício. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, há muito o que nós pesquisarmos aqui, né? Por exemplo, muitos dos líderes dos judeus. Então, quem eram esses líderes dos judeus? Né? E aqui a NVI está traduzindo como líderes dos judeus. Uma coisa importante também, como a gente também viu no material didático, é nós fazermos comparações com outras versões da Bíblia. Ou no João Ferreira de Almeida, por exemplo, vai dizer as principais autoridades. Então, quem são essas principais autoridades? Então, num trabalho de pesquisa em cima do texto, nós vamos descobrir que provavelmente estava falando de pessoas da classe sacerdotal, pessoas ligadas ao Sinédrio, o tribunal religioso de julgamento dos judeus, né? A autoridade máxima dentro da religião judaica, algumas pessoas provavelmente do Sinédrio, algumas pessoas provavelmente dentre o grupo dos fariseus, e até mesmo alguns
ligados aos próprios fariseus, como Nicodemos, por exemplo, pessoas que eram chamadas doutores da lei e que também criam em Jesus. Então é interessante a gente pensar quem eram essas pessoas e a afirmação, creram nele. O que é creram nele? Obviamente não é um creram nele do ponto de vista cristão nosso, porque nós ainda estamos no primeiro século, no Evangelho de João. Então, creram nele significa crer que ele era o Messias judeu prometido, descendente de Davi, cujo reinado seria eterno, não teria fim, né? E essa era a fé primária, básica nele, né? É claro que o Novo Testamento ele traz novas construções, novas revelações, que a morte dele era por causa do pecado, da condenação do pecado, para nos dar vida eterna, para nos dar vida plena, abundante, para nos dar uma vida com Deus por toda a eternidade, para recebermos o Espírito Santo. Então tem toda uma construção, mas basicamente quando João está dizendo muitos dos judeus creram nele, creram que eles eram o Messias, né? Por causa dos fariseus, então é legal você pesquisar quem era esse grupo religioso dos fariseus. Por causa dos fariseus não confessavam a fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Então o que é a sinagoga, né? Como funcionava a sinagoga, um objeto de estudo para você pesquisar também, porque é um texto que você vai trabalhar, vai enriquecer quando você for apresentar para as pessoas. Não é uma palavra muito comum para muitas pessoas. É importante quando você lê, você explicar o que era a sinagoga, quem eram os fariseus, né? Por que eles seriam expulsos da sinagoga, né? No teu trabalho de pesquisa provavelmente você vai encontrar João capítulo 9, alguns capítulos anteriores, onde está dito que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, ele seria expulso da sinagoga, né? Então, uma regra que eles adotaram naquele momento lá. E aí, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, a palavra aprovação no João Ferreira de Almeida é a palavra glória. Se você fizer uma pesquisa no texto original, lá no grego, e isso é uma coisa importante também, para a gente poder fazer comparações de versões, a maneira como está traduzido, você vai encontrar a palavra glória mesmo, não a palavra aprovação, mas a palavra glória. Então, quando a NVI traduz como aprovação, é um aspecto da questão da glória, a glória humana ou a glória de Deus. Então, você investiga essas palavras, você trabalha com o texto, você lê o texto, relê, lê novamente, você para, você medita, você consulta os comentários, você vê o que vem antes, você vê o que vem depois, você explora lendo o texto e extraindo informações em trabalho de pesquisa em cima do texto. Esse é o nosso trabalho com o texto. Do ponto de vista de elaborar o sermão, então, depois que a gente já está mastigando o texto, meditando, refletindo, estamos trabalhando com ele, investigando, estudando, vendo o que vem depois, o que vem antes, qual era o contexto histórico, o que será que eram essas palavras, o que eram esses termos. Nós estamos adquirindo informações do texto, mas mais do que isso, nós estamos mergulhando no texto, entrando no contexto em que aquele texto foi produzido. Então agora nós estamos quase preparados para começarmos a elaborar o sermão. E aí, como nós vimos no nosso material didático, a etapa número 1 para elaborar o sermão é identificar os princípios espirituais que estão no texto. Então, às vezes esses princípios espirituais eles são bem explícitos, bem claros. Às vezes não, às vezes eles estão nas entrelinhas. Mas qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, também já falamos isso no nosso material didático. A Bíblia é um livro muito antigo mesmo, e escrito dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto completamente diferente do que é a nossa vida hoje, no século XXI. Então, qual é o trabalho do pregador? Interpretar o texto dentro do seu contexto e fazer a ponte para que as pessoas possam viver hoje os princípios espirituais, as verdades espirituais que estão presentes ali naquele texto.
Então, essas verdades, esses princípios, eles são para todas as gerações, para todas as pessoas, mas eles estão embrulhados, encapsulados dentro de um determinado contexto histórico. Então, esse é o trabalho do intérprete. Então, nessa etapa número 1 de identificar princípios espirituais no texto, o nosso primeiro passo é a análise dos elementos envolvidos. Então, aqui eu fiz de uma forma gráfica. Nós vimos lá também no nosso material didático que a gente constrói um diagrama de fluxo de ideias, né, do texto. Então, esse aqui seria um diagrama de fluxo de ideias, né, de como é que o texto está construído. Então, observe aqui, eu coloquei em azul os sujeitos que aparecem no nosso texto. Em vermelho eu coloquei aqui os verbos. É muito importante a gente observar os verbos, ou sujeito, o que se diz a respeito desse sujeito, né, o predicado em cima desse sujeito, os termos que estão usados lá, fazer uma análise de português mesmo. Talvez a gente não tenha tanta bagagem de português assim, apenas aquela bagagem que a gente recebe na escola, né, ali durante o período do antigo ginásio, né, o 5º ano, 6º ano, sei lá. Mas é muito importante que, como comunicadores, a gente entenda um pouquinho de português, porque isso vai nos ajudar bastante. Então, nessa parte aqui, ó, muitos quem? Lembra das perguntas interpretativas? Então, nós vamos atacar o texto com perguntas interpretativas, como a gente trabalhou lá no material didático, e vamos deixar que o texto responda. Então, muitos quem? Muitos dentre os líderes judeus. Muitos dentre os líderes judeus fizeram o quê? Aconteceu o quê? O que tem esses muitos líderes judeus? Bom, eles creram. Muitos quem? Muitos líderes judeus, o quê? Muitos líderes judeus creram. Creram em quê? Creram nele. Nele quem? Nele, em Jesus. Ah, tá. Então, quando eu vou fazendo perguntas, o texto vai respondendo e vai ficando cada vez mais claro. Então, não são poucos, mas são muitos. Não são alguns, mas são muitos. Dentre os líderes. Então, não são quaisquer pessoas, são líderes. Líderes de quem? Líderes dos judeus. O que aconteceu com essas pessoas? Creram. Então, essas pessoas creram. Creram em quê? Creram em Jesus, creram nele. Aí nós temos uma partícula, mas. Esse mas significa uma oposição, significa um contraste. Embora, apesar de que muitos judeus, mas desses líderes de judeus creram em Jesus, apesar disso, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Então nós temos duas grandes ideias em oposição aqui. A primeira, que é o início do versículo. Muitos líderes judeus creram nele, em Jesus. Mas, e aí vem a segunda grande ideia, que é o segundo grande quadro que está aqui no nosso desenho. Dentro desse segundo grande quadro do nosso desenho, então nós temos aqui, por causa dos fariseus, né, sujeito, fariseus, não confessavam a sua fé. Quem é que não confessava a fé? Os líderes judeus, porque é a respeito dos líderes judeus que nós estamos falando. E os líderes judeus que creram não confessavam a fé. Por qual razão que eles não confessavam a fé? Por causa dos fariseus. Agora, e daí? Eles não confessavam por causa dos fariseus, mas por qual razão que eles não confessavam por causa dos fariseus? Então nós temos uma estrutura de causa e efeito. Havia duas coisas implícitas em não confessar por causa dos fariseus. Primeiro, eles tinham medo. Segundo, eles tinham uma opção pessoal. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga e eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então nós temos uma estrutura de pensamento do tipo causa e efeito. Quer dizer, por causa dos fariseus, qual era o efeito?
O efeito é que eles tinham medo e que eles tinham uma opção de preferir a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Este era o efeito deles não confessarem, né? A causa deles não confessarem, né? A razão pela qual eles não confessavam. Então, medo de serem expulsos da sinagoga. Por que medo de ser expulso da sinagoga? Uma estrutura do tipo efeito-causa. Porque eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos picando o texto em pequenas partes, estamos fazendo uma divisão e estamos raciocinando, né? Como é que as ideias do verso 42, do verso 43 de João 12, elas estão organizadas. Isso é um trabalho importante para que a gente entre no texto e o texto internalize em nós. Então tem várias coisas acontecendo aqui. Uma coisa a ser explorada é medo de serem expulsos da sinagoga. Isso aqui é algo a ser explorado. Por que medo? O que é medo? Como é que esse medo se manifesta? Esse medo me atrapalha de que maneira? Tem uma série de coisas que eu posso pensar aqui. Preferir a aprovação dos homens. Por quê? Né? De que maneira que isso é mais preferível do que a aprovação de Deus? Que tipo de custo que traz a aprovação de Deus? Que tipo de custo traz a aprovação dos homens? Né? Não confessar a fé. O que é confessar a fé? Como é que eu faço para confessar a fé? Né? O que isso significa na minha vida, ou pode significar na minha vida, confessar a fé? Então tem uma série de reflexões em cada uma dessas partes que nós dividimos aqui na estrutura de pensamento de João capítulo 12, versos 42 e 43. Bom, o primeiro passo, lembra, era analisar os elementos envolvidos, então nós estivemos fazendo isso até agora. O passo número 2 é relacionar os princípios espirituais identificados no texto. Então nós vamos cavucar, nós vamos procurar que tipo de verdade espiritual, que tipo de princípio espiritual que estão ali para poder apresentar, trabalhar isso com as pessoas no nosso sermão. Então nós já sabemos os elementos que estão envolvidos, como que esses elementos se interrelacionam, alguns estão em oposição uns aos outros, alguns elementos trazem implicações, um em relação ao outro, um é causa, outro é efeito, né? Um gera o outro elemento. Estamos percebendo isso. Quanto mais tempo a gente gasta no trabalho até aqui, melhor é para a compreensão do texto. Agora nós vamos relacionar os princípios espirituais, e nós vamos fazer isso através daquela tabela que nós vimos também no nosso material didático e nas exposições das aulas gravadas que nós fizemos aqui. A nossa tabela ela tem 3 colunas. A primeira coluna é o princípio ou verdade espiritual que você encontrou. A segunda coluna é a parte do texto onde se encontra essa verdade espiritual. E a terceira coluna é o resumo dessa verdade espiritual em apenas uma palavra. Pegando o nosso texto base, nosso texto de exemplo aqui, então eu coloquei na primeira linha, na parte do texto onde se encontra. Muitos dos líderes creram, ok? E aí eu já vou pular para o próximo slide para você me acompanhar na ideia. Então, nesta parte do texto, muitos dos líderes creram, tem um princípio ou uma verdade espiritual encontrado. A fé em Jesus também é para pessoas de destaque e de posição. Quer dizer, a conclusão que eu posso chegar com esta parte do texto, de que até mesmo muitos dos líderes dos judeus creram, é de que gente que é líder, gente que tem posição de destaque, também pode crer em Jesus. Segunda linha aqui, eles creram, mas eles não confessavam a sua fé. Isso está no texto. Eles creram, mas não confessavam a fé. Qual é a implicação de princípio e verdade espiritual que nós temos aqui? Olha a segunda linha aqui comigo. Eles creram, mas não confessavam a sua fé. Então, qual é a implicação disso? É que é preciso comprometer a fé, né? Então, eles creram, mas eles não agiram conforme o crer.
Então é necessário não apenas um crer intelectual, um crer de pensamento, mas uma ação, um comprometimento do crer. Terceira linha, eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Qual é o princípio, a verdade espiritual que nós podemos extrair desse trechinho do texto? É que comprometer a fé traz custos de perdas e de perseguições até, né? Isso nós tiramos como conclusão daqui. Medo de serem expulsos da sinagoga. Então tinha um preço que eles iriam pagar por assumir a sua fé em Jesus. Era um preço de perder a liberdade lá na sinagoga, de serem perseguidos. Então aqui traz a implicação. Comprometer a fé traz custos de perdas e perseguições. E foi por isso que eles não comprometeram a fé. Na quarta e última linha, eles preferiram a aprovação dos homens, ou a glória dos homens, do que a aprovação de Deus. Qual é a verdade espiritual que está implícita aqui? Que escolhas, as escolhas que nós fazemos, elas possuem um dilema por detrás delas. Então poderíamos pensar que em última análise, em última instância, sempre tem um dilema que envolve cada uma das nossas escolhas, né? A aprovação humana das pessoas que nos cercam, a nossa própria aprovação, o nosso reconhecimento, o nosso sentimento, a nossa visão de quem nós somos, e isso vai forçar que a gente faça escolhas de uma maneira, ou por outro lado, a aprovação de Deus, aquilo que a gente entende que é a vontade de Deus, aquilo que nós cremos que é a vontade de Deus, a glória de Deus. Então, dentre esse dilema vai nortear as nossas escolhas. As escolhas possuem um dilema por trás delas. De onde é que a gente tira essa ideia? A gente tira essa ideia dessa parte do texto. Preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Quanto mais tempo você gasta quebrando a cabeça para formar essa tabela, mais fácil é, porque mais você vai ter uma pregação, um sermão ligado no texto que você está trabalhando. Então aqui nós temos as duas colunas preenchidas e vamos para a terceira coluna, que é o resumo desta verdade espiritual em apenas uma palavra. Então no nosso exercício, é claro que isso aqui tem a ver com a perspectiva de cada pregador, né? Com o trabalho de cada pregador, com a inspiração de cada pregador. Lembra que a homilética é o emprego de técnicas, mas ele também é uma arte. Então, nós temos aqui, eu coloquei a palavra preconceitos. Então, veja, do trecho, muitos dos líderes creram. Eu tirei a conclusão, a fé em Jesus também é para pessoas de destaque e de posição. Esta verdade, em uma única palavra, eu coloquei preconceitos. Por que preconceitos? Porque talvez as pessoas tenham preconceito de que apenas um tipo de pessoa, uma categoria de pessoa, um perfil de pessoa é que pode ter uma experiência de fé em Jesus, né? Já criando uma aplicação, porque a aplicação já vai surgindo naturalmente, né? Às vezes você olha para uma pessoa e diz, esse daqui é duro demais, é difícil demais, esse aqui está muito preso em questões de droga, numa vida de promiscuidade, numa vida de dificuldades, tudo muito fechado na mente dele, não tem como, né? Então há alguns preconceitos. Esse aqui é rico demais, ele não tem necessidade nenhuma, ele se acha autossuficiente, ele não está aberto a Deus, ao Evangelho, a Jesus, ele acha que não precisa. Então há alguns preconceitos em relação às pessoas, né? Mas Jesus também é para pessoas de destaque, de posição. Muitos líderes creram, pessoas que não se imaginava que podia crer, mas o João está dizendo, eles creram. Então, a palavra preconceitos. Na segunda linha eu coloquei a palavra comprometimento. Então é preciso comprometer a fé. Eles creram, mas não confessavam. Eles não agiam de acordo com o crer. Então, há necessidade de comprometimento. Terceira linha, eu coloquei a palavra perdas. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. A fé traz custos, perdas, perseguições. Eu resumi em uma palavra, a palavra perdas. Eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus.
As escolhas possuem um dilema por detrás delas, e aí então estou usando a palavra escolhas. Então veja, passamos pelo primeiro passo, analisar os elementos envolvidos, relacionar os princípios espirituais. Terceiro, selecione ou identifique o assunto do sermão. Então nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a fé. Podemos falar sobre barreiras para a fé. Podemos falar o que a fé exige. Podemos falar sobre evidências de uma fé verdadeira, né? Podemos falar o que acontece quando alguém crê em Jesus. Então tem vários títulos que a gente poderia dar, vários aspectos de assuntos que a gente poderia trabalhar, mas sempre girando em torno da questão da fé em Jesus, né? E vamos refletir nas necessidades a serem atendidas, lembrando do auditório, da oportunidade da pregação que teremos. A etapa número 2 é elaborar a estrutura principal do sermão. Então agora nós já estamos indo para o corpo do sermão, para os pontos, para as divisões do sermão. E essas divisões vão sair daquela tabela que nós acabamos de trabalhar. O primeiro passo para a estrutura do sermão é acrescentar uma coluna àquela tabela dos princípios espirituais. Então eu acrescentei aqui uma quarta coluna. Essa quarta coluna vai ser a frase do ponto, tá? A frase do ponto de qual sermão? Um sermão que eu dei como título aqui, Eliminando Barreiras para a Fé em Jesus. Então, observe. O texto dizia, muitos dos líderes creram. A minha conclusão é que a fé em Jesus também é para pessoas de destaque de posição. O conceito que eu vou trabalhar aqui é a questão de preconceitos. E aí eu criei uma frase, evite preconceitos com as pessoas. Observe que eu estou já usando aqui um verbo de ordem, né? Um verbo expressando uma atitude que a pessoa tem que ter. Então, evite preconceitos com as pessoas. Da onde é que eu estou tirando isso aqui? Eu estou tirando dessa construção que eu fiz antes. Então, esse aqui seria o primeiro ponto do meu sermão. Então, eu diria, gente, eu vou falar hoje à noite aqui sobre eliminando barreiras para a fé em Jesus. Primeira coisa, para eliminar barreiras para a fé em Jesus, é que nós não podemos ter preconceitos com as pessoas. Evite preconceitos, né? Não crie você barreiras para que as pessoas creiam. Segunda linha aqui, então lembra, é preciso comprometer a fé. Da onde é que eu estou tirando isso? Da parte do texto. Eles creram, mas não confessavam a fé. Eu quero tratar qual assunto nesse ponto? Comprometimento. E qual é a frase que eu criei? Desenvolva uma fé que se compromete. Então eu vou criar aplicações, contextualizações em cima desta frase. A outra parte do texto que eu extraí, medo de serem expulsos da sinagoga. Então, qual era a questão aqui de princípio espiritual? Comprometer a fé traz custos de perdas e de perseguições. Qual é o conceito que eu vou trabalhar neste terceiro ponto, que seria o terceiro ponto? Perdas. Então, a frase que eu criei, eliminando barreiras para a fé em Jesus, assuma os custos da fé. Não tenha medo, mas assuma os custos que a fé exige. Por último, eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, tem um dilema por trás das escolhas. Qual é o conceito que eu poderia trabalhar nesse quarto ponto? As escolhas. Então, defina a motivação de suas escolhas. Poderia trabalhar um ponto só, 2, poderia trabalhar 3. Quanto mais eu fizer esse exercício, talvez mais linhas surgiriam nesta tabela. E aí eu poderia escolher, eu não preciso trabalhar todas as linhas da tabela. Eu posso fazer um sermão de 3 pontos, pegando 3 linhas dessa tabela. E eu trabalhei tanto nesta tabela, quebrei tanto a cabeça aqui, me dediquei tanto a isso, que a minha tabela tem 15 linhas, por exemplo. Isso é possível nesse mesmo texto aqui, quanto mais a gente estiver trabalhando com ele. Então eu posso escolher posso escolher 2 pontos ou 3 pontos, por exemplo. Aqui eu tenho 4 opções de pontos para trabalhar no meu sermão. Então agora eu acrescentei a coluna, a tabela. Eu vou elaborar um título para o sermão, que é aquele título que eu tinha lá, né, eliminando as barreiras para a fé em Jesus.
E aí eu vou para o terceiro passo, que é estruturar cada ponto do sermão. Aqui só a título de exemplo, eu estou mostrando os 4 pontos, poderia ser só 2 ou só 3. Então, no primeiro ponto, evite preconceitos com as pessoas. Eu vou fazer a fundamentação, como você viu lá no material. Eu vou mostrar na Bíblia de onde é que eu estou tirando aquilo. Eu vou clarificar, eu vou explicar como essa verdade espiritual se relaciona com a realidade das pessoas. Vou dizer para elas, olha, muitas vezes nós temos preconceito das pessoas, não vamos na direção dessas pessoas, não acreditamos que elas possam ter fé. Então isso eu estou ligando com o texto e estou ligando com o ponto. Depois eu vou trabalhar a aplicação, dizer o que a pessoa deve fazer com essa verdade espiritual. Então não tenha preconceito, evite preconceito, seja aberto para com as pessoas, aceite as pessoas, caminhe na direção das pessoas. Vou fazer a transição, vou apelar, faça isso, por favor, em nome de Jesus, viva isso na prática. Não tenha preconceitos das pessoas que estão à sua volta, trabalham com você, por aí vai. Ponto número 2. Então, aquela frase que eu criei. Desenvolva uma fé que se compromete. Eu mostro na Bíblia, eles não se comprometeram. Então, a verdadeira fé precisa de comprometimento. E aí eu vou explicar como que essa verdade espiritual se relaciona com a realidade das pessoas. Então, eu vou dizer, talvez você vai perder negócio, porque você está comprometendo a sua fé. Talvez você vai perder oportunidades, talvez você vai perder relacionamentos, né? Estou falando sobre o custo da fé, né? Mas aqui o ponto ainda é sobre desenvolver uma fé que se compromete. Então, a fé, ela não é só no campo do racional, ela precisa ir para a prática. Posso usar o texto de Tiago, que fala que nós temos que ser praticantes da palavra. Na aplicação eu vou dizer o que a pessoa deve fazer. Então, se você sabe que você deve não mentir, não minta. Se você sabe que você deve contribuir, contribua. Se você sabe que você deve amar, ame, e por aí vai. Vou fazer um apelo para que a pessoa viva este ponto e vou passar para o próximo ponto, que agora sim assuma os custos da fé. Então veja, eles lá não assumiram o custo da fé, eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Então, essa verdade espiritual, ela se relaciona na nossa vida, porque muitas vezes nós temos medo também, não queremos pagar o preço, não queremos assumir os custos de um comprometimento da fé. Vamos aplicar, vamos dizer, faça isso. Talvez você vai perder dinheiro, talvez você vai perder negócios, talvez você vai perder comissão, mas você vai perder essas coisas por um comprometimento da sua fé. E aí vamos apelar para que a pessoa viva essa verdade espiritual na prática. E vamos passar para o próximo ponto, no caso aqui o 4. Defina a motivação das suas escolhas. Vamos mostrar que tinha uma escolha implícita dentro daquela escolha que aquelas pessoas fizeram. Vamos mostrar como é que isso acontece na prática, que por detrás das nossas escolhas há sempre uma escolha maior entre aquilo que significa Deus para a gente, aquilo que significa os nossos desejos, ou as pressões das pessoas, do mundo que nos cerca. Vamos aplicar, vamos dizer como que a gente deve fazer essas escolhas e vamos apelar para que as pessoas façam escolhas de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Rapidamente, para terminarmos, agora que nós temos a estrutura do corpo do sermão, com os pontos, no nosso exemplo aqui 4, nós vamos elaborar a conclusão do sermão. Então a conclusão é simples. Nós vamos resgatar o tema do sermão. Então, como nós nos propomos aqui na nossa reflexão, eliminando barreiras para a fé em Jesus, vou recapitular brevemente. Para eliminar essas barreiras, nós não podemos ter preconceitos, precisamos desenvolver uma fé que tem comprometimento, devemos pagar o custo, assumir os custos desta fé e por aí vai. Nós podemos criar uma sensibilização para que as pessoas sintam-se sensibilizadas em viver aquilo que nós estamos propondo e motivar um comprometimento a que aquilo seja vivido. Por último, nós vamos elaborar a introdução do sermão. A introdução vai ser por último, como a gente está dizendo lá no material também. A introdução, nós temos o desafio de criar uma conexão com o auditório e conectar o auditório com o texto bíblico,
e aí criar uma transição para os pontos do sermão. Então, em resumo, as etapas de elaboração do sermão são as seguintes, que é o que nós fizemos aqui no nosso exercício, com o texto de João capítulo 12. Nós vamos trabalhar na elaboração do corpo do sermão, nós vamos fazer isso através daquela tabela, do fluxo das ideias, do estudo a respeito das questões literárias, históricas. Vamos trabalhar, mastigar o texto até chegar nesta tabela. E da tabela elaborando o corpo do sermão com a quarta coluna. Vamos criar um título e vamos estruturar os pontos do sermão. Cada ponto do sermão nós vamos ter uma fundamentação bíblica, uma clarificação, trazendo implicações e argumentações sobre o assunto do ponto, uma aplicação que é uma contextualização, como é que isso se aplica à vida hoje, e um apelo para que a verdade que está sendo trabalhada nesse ponto, ela seja vivida pelas pessoas. Vamos fazer isso para o primeiro ponto, segundo, terceiro ponto, quantos pontos tiverem a mensagem, 3, 2, não sei. Depois vamos elaborar a conclusão e vamos finalizar fazendo uma introdução. No nosso tempo, aqui, não dá para a gente trabalhar um pouco mais, né? Então a gente poderia dar exemplos de como que essas ilustrações poderiam ser feitas, poderíamos fazer exemplos de como que essas conclusões poderiam ser feitas, poderíamos explorar ainda mais a construção dos pontos com ilustrações, com uma pregação mesmo, que talvez eu pudesse fazer aqui gravado para você, mas eu espero que com este estudo de caso você tenha conseguido compreender um pouco mais como é que você sai de um texto e chega num sermão para a pregação. Obviamente nós estamos falando sobre técnica e estamos falando sobre arte também na construção do sermão. Não podemos nos esquecer, como nós já vimos no material didático, nas demais aulas gravadas, que tudo isso na verdade tem a ver com a vida do pregador, com a sua consagração, com a sua santidade pessoal, com o seu tempo de oração, com o seu preparo espiritual, para que isso aqui seja preparo técnico para que no momento da mensagem, quando aquilo está sendo proferido para as pessoas, tem ali uma digital de Deus, tem ali um endosso do Espírito Santo, uma ação de Deus na vida das pessoas, porque nós estamos falando de trabalhar com pessoas para alterar a vida delas hoje e alterar a eternidade delas. Então a pregação é algo muito importante, é um grande privilégio, uma grande oportunidade de Deus na vida das pessoas através do trabalho, do empenho, do esforço do pregador. Eu espero que tudo que nós vimos até agora, espero que o livro didático o ajude, as aulas gravadas, esse estudo de caso, e que você tenha esmero, dedicação, zelo para servir a Deus dentro do seu chamado de uma maneira melhor, mais adequada, de todo o coração, com todo o teu esforço. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe sua vida.